Ora, muito boa tarde a todos e a todas. É um gosto enorme estar aqui com vocês e queria iniciar por agradecer às nossas oradoras e à nossa moderadora terem aceitado o convite para estar aqui connosco a partilhar a sua experiência e a fomentar o nosso futuro para que tenhamos mais mulheres ligadas ao ramo da tecnologia e principalmente nas empresas ligadas à tecnologia. Nós, em Aveiro, dentro da iniciativa Aveiro Tech City, que nos toca a todos já, temos como um dos principais objetivos captar, reter e formar talento. E é dentro desta missiva que nós entendemos que esta sessão é importante para estimular também que as nossas jovens percebam o quanto é bom, o quanto é estimulante ser líder, ser empreendedora de empresas ligadas ao ramo da tecnologia. E, portanto, estou certo que esta sessão de hoje vai ser bastante enriquecedora para todos nós e não vos maço mais, apenas passo a palavra, então, para quem nós pretendemos ouvir hoje. Obrigado a todos e voltem sempre. Vamos agora dar início à sessão de debate, convidando a subir ao palco a moderadora Paula Ferreira, diretora executiva do Jornal de Notícias, e as oradoras Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, Cristina Rodrigues, administradora delegada da Capgemini Portugal, Rita Nabeiro, CEO da Adega Maior, e Paula Vilarinho, investigadora da Universidade de Aveiro. Olá, boa tarde a todos. Penso que está ligado o microfone, não é? Muito obrigada por me terem convidado ao Jornal de Notícias a participar neste evento. Eu gostaria de começar por dizer que tenho alguma curiosidade em saber como seria a reação da plateia se, ao anunciar o debate, vos dissesse que nos próximos minutos iríamos falar sobre homens e tecnologia. Achariam estranho, certamente. Algo sem sentido, ou não assunto. E teriam razão. Não é esse, de facto, o tema do debate. Como bem demonstra o painel, estamos aqui para debater as mulheres e a tecnologia. Numa cidade que quer ser uma cidade tecnológica, já o começou, aliás, há muitos anos. Nós todos nos lembramos que o primeiro motor de busca português nasceu aqui, na Universidade de Aveiro, com a Portugal Telecom, agora Altice. Mas para isso temos que fazer um caminho paritário com mulheres, porque, como ocorreu ainda há pouco, o sexo, o talento, ou melhor, o talento não tem sexo. Portanto, vamos, durante alguns minutos, falar com 4 mulheres, que são um exemplo de que é possível, que nos vão seguramente dar o testemunho da sua experiência, arrisco a dizer, de sucesso. E, portanto, vamos começar já foram apresentadas, Ana Figueiredo, CEO da Altice, Cristina Rodrigues, da Capgemini Portugal, Paula Vilarinho, da Universidade de Aveiro, e Rita Nabeiro, da Adega Maior, do Grupo Delta. Eu começava pela Paula Vilarinho, que está a jogar em casa, digamos assim, e queria-me, no fundo, para saber, as estatísticas dizem que, embora as mulheres sejam quase dominadoras nas universidades, dominadoras entre aspas, mas as tecnologias ainda estão um bocadinho, não sei se as assustam. Que experiência é que tem no seu departamento, na Universidade de Aveiro, as mulheres gostam de tecnologia ou nem por isso? Acho que está ligado.
Muito boa tarde. Antes de lhe responder, se me permite, eu queria agradecer o convite para estar aqui. É uma honra para mim estar aqui, representar a Universidade de Aveiro, portanto, represento neste momento e, portanto, algumas das informações que vou dar estão relacionadas com a Universidade de Aveiro. E, por outro lado, esta é uma temática na qual eu tenho pensado já há algum tempo e, como formadora, há uma série de questões que são aqui realmente importantes e que, eventualmente, podemos discutir. Eu também gostava de dizer, muito rapidamente, quem é que eu sou. Portanto, eu sou uma engenheira, isto é o primeiro ponto. E sou, eventualmente, uma engenheira por influência, eventualmente, do pai, que também é engenheiro. Portanto, este é um aspecto aqui que eu também queria mencionar. E dos filhos todos, fui eu a única que optei por ser engenheira. Pronto. Depois, ao longo do tempo, eu percebi umas quantas coisas e achei que a investigação e o desenvolvimento era algo que era de veras interessante, e isto liga-me muito à tecnologia, e, portanto, optei por fazer uma carreira científica, universitária, num quadro que não é o quadro de agora, e ao longo deste período todo, a minha ligação à engenharia, ao ensino, ao desenvolvimento, porque um professor universitário não faz só uma coisa, faz várias, entre elas faz desenvolvimento de tecnologia e faz ciência. Esta questão das mulheres e as mulheres na ciência e também as mulheres na tecnologia, etc., é muito pertinente. Como professora, eu tive um conjunto de estudantes mulheres que exercem profissões agora e que trazem os problemas, entre aspas, para dentro da universidade e, portanto, eu mais ou menos vou acompanhando o percurso de algumas delas. Portanto, sem dúvida nenhuma que esta temática é de veras importante. E, portanto, esta sou eu. Portanto, atualmente, eu, além de professora no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, eu sou vice-diretora do Laboratório Associado CISECO, Aveiro Institute of Materials, e a minha funções é precisamente a transferência de tecnologia, a ligação, a cooperação, a ligação com a sociedade, e é nessa função, mais ou menos, que eu acho que estou aqui. Agora, para lhe responder assim, relativamente à paridade em termos de formação, isso não é uma completa realidade, não é? Portanto, eu não tenho os números atuais, há bocado eu estava ao telefone a tentar pedir alguns números, mas não é. Portanto, os cursos de engenharia continuam a ter uma frequência masculina muitíssimo superior à frequência feminina. Este é o dado. Razões, elas são inúmeras, não é? Podemos estar aqui a discutir e acho que vamos discutir isso, que são imensas razões. Mas eu acho que é interessante ir um bocadinho atrás e, portanto, já que fui eu a primeira a falar, eu peço desculpa, vou só dizer aqui duas coisas que eu acho que são importantes. Portanto, eu naturalmente, como investigadora, tento ao máximo entender a razão das coisas. E vou utilizar a palavra coisas. E coisas no sentido de fenómenos. Portanto, para mim é interessante perceber porque é que nós, nas engenharias, temos mais homens do que temos mulheres. Portanto, há N razões. Mas eu gostava de voltar atrás. Aqui há um tempo atrás, eu li um livro científico, eu diria, para o público em geral, que realmente tenta perceber porque é que as mulheres são diferentes dos homens. E, portanto, vai lá muito atrás. Portanto, quando elas, eventualmente, dão à luz e têm que tomar conta da cria, portanto, elas estão concentradas nisso. E, portanto, quando estão concentradas nisso, estão concentradas na sua sobrevivência e da cria também. Enquanto que a outra parte que contribuiu para aquela cria tive que ir, eventualmente, buscar o alimento, etc, etc. Portanto, logo aí há um desenvolvimento cerebral que é completamente distinto entre mulher e homem. E, portanto, elas desenvolvem, desde esse tempo, uma sensibilidade maior para o comportamento. E, portanto, para as relações humanas. Eles, uma sensibilidade maior para as coisas. E, portanto, os novos inquéritos continuam a mostrar a mesma coisa. Quando elas escolhem muito cedo a sua formação superior, elas têm uma tendência natural para escolher áreas em que o comportamento é relevante. E eles têm tendência natural para escolher a área em que as coisas são relevantes. Pronto. E isso não está alterado até os dias de hoje. Como é que se pode fazer? Bem, o poder fazer, portanto, e há imensas tentativas, não é? Portanto, isto são dados muito recentes, portanto, mesmo muito recentes. Há imensas coisas que nós podemos fazer, mas isto começa na sociedade, isto começa em casa, etc, etc. Agora, eu acho, e agora aqui vem a minha opinião muito pessoal, que nos momentos que nós vivemos, eventualmente vamos discutir isso, eu não estou numa empresa, portanto, eu sou uma académica, mas obviamente que lidamos com isso, portanto, neste momento em que o mundo tem 50% de mulheres, é absolutamente impossível que a força laboral não adote
grande parte dessas mulheres que estão presentes, não é? Isto é um caso. Segundo caso, nós vivemos numa época que é absolutamente transdisciplinar. E se assim não for, não evoluímos. Portanto, aquilo que se fazia há relativamente pouco tempo podia ser um objeto único, neste momento não. E, portanto, acabámos de fazer aqui uma visita com um automóvel, depois podemos falar sobre isso. E, portanto, ou seja, esta exigência da transdisciplinaridade, da criatividade múltipla, obriga, digamos assim, à presença de ambos os géneros, que não tem nada a ver com a fusão de géneros. Portanto, nós vemos as coisas de uma forma diferente e temos, portanto, isso traz uma criatividade para o desenvolvimento tecnológico que, para mim, neste momento é absolutamente fundamental. Portanto, nós podemos trabalhar esse aspecto, mas eu acho que a sociedade em si também vai ajudar nesse sentido. Doutora Cristina Evangelista, estava agora pedir-lhe que reunimos à sua experiência. Penso que na sua empresa tem tido programas de sensibilização não se ouve, desculpem. Junto da sua empresa têm tido programas de sensibilização junto às universidades, no fundo, e das escolas, de tentar sensibilizar as mulheres para esta área tão importante, a que elas ainda estão um bocadinho relutantes. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, uma vez mais. É um prazer estar aqui numa cidade tão maravilhosa como Aveiro, que eu já não vinha há algum tempo. Eu sou de Viseu e, portanto, tinha aqui algumas lembranças excelentes que reavivei, portanto, muito obrigado. Como já disseram, eu sou administradora delegada da Capgemini Portugal, portanto, uma empresa com 4.000 pessoas, 200 milhões de volume de negócios e, portanto, uma realidade, como vocês vão depreender, não é uma realidade pequena, mas que pode ser gerida por um homem, por uma mulher, desde que tenhamos os mesmos acessos, e é o que eu costumo dizer, desde que tenhamos os mesmos acessos, temos capacidade para o fazer. Como é que nós vimos... Eu nunca tive issue nenhum nesta matéria, e, portanto, para mim é um bocadinho difícil falar nisto, porque eu já vivi assim, e a minha vida foi sempre estar, desde o início da faculdade, a ter posições que me permitiam ter estas funções. Mas posso-vos dizer que não é a realidade de todas as empresas. Infelizmente, pelo menos há algumas não têm esses acessos. Como é que nós temos vindo a fazer? Nós temos 36% das mulheres na nossa empresa. Queremos chegar em 2025 com 40%. Mas queremos chegar porque queremos os melhores profissionais, sejam eles homens ou mulheres, e achamos que as mulheres têm capacidade mais ou melhor que os homens. Portanto, eu sou um bocadinho contra as cotas, quem me já ouviu falar, e, portanto, para mim a gente tem que se mostrar como o que a gente é, e se há boas pessoas na área masculina ou feminina, temos que ter os mesmos acessos. Eu fui a primeira CFO europeia, foi complicado, a começar a falar de números numa área altamente masculina, portanto, imaginam ir para fora e começar a falar, mas eu costumo dizer, a gente fala e os outros ouvem. Se a gente tiver um discurso bom, já não houve homem ou mulher passado 5 minutos. E isto é para todos que estão aqui, é a realidade. Nós temos de ter conteúdo, trabalhar muito, etc, etc, para ter o nosso papel. Não é só porque somos mulheres, é porque nós temos conteúdo, nós temos experiência, nós temos competências que nos podem chegar e para isso temos de trabalhar muito para as ter. Para responder aqui um bocadinho direto à pergunta, temos vindo a trabalhar com as universidades, masculino, feminino, ambos. Temos vindo a trabalhar porque eu sou presidente de uma empresa tecnológica, portanto, nós vendemos tecnologia em tudo o que fazemos. Mas não fazemos tecnologia se não tivermos processos, se não tivermos pessoas. E, portanto, isto vender tecnologia por tecnologia fica na gaveta e os nossos clientes ficam irritadíssimos porque compraram tecnologia e depois, no final do dia, não a aplicaram porque não tinham a anteriori pessoas ao processo. E, portanto, isto é muito importante termos isso em consideração. E nas universidades nós temos que explicar isso. Porque, infelizmente, numa sociedade extremamente patriarcal que nós temos ainda, é um mundo mais para masculino. Portanto, estamos a falar de computação, estamos a falar de programação, estamos a falar... E nós temos que mostrar que
isto é altamente apetecível também para as nossas mulheres, porque a realidade mudou. Hoje em dia já não é só computação, hoje em dia já não é só programação, mas temos tudo o que está à volta, que é o experience que nós temos à volta da tecnologia, que é altamente atrativo, sim, agora, para as mulheres, tecnologias de low code, novas tecnologias de inteligência artificial, porque é que haverão de ser só para homens? Desde que nós gostamos de saber gostar da ciência, gostar da tecnologia, gostar de fazer, e temos feito este caminho, explicar que, atenção, não vamos voltar há 20 anos o que era tecnologia, bit e byte. Bit e byte continua a haver, mas há muito mais do que bit e byte. Há inteligência emocional atrás de toda a tecnologia que fazemos. Nós fazemos um ecrã e temos que pensar como é que o utilizador que está do outro lado faz a usabilidade correta do ecrã. Se deve ser escuro, se deve ser claro, se devemos dar 3 TikToks no nosso rato, se podemos fazer... Tudo isto é tecnologia e não só uma pessoa atrás de um computador a programar. Isso tem que ser explicado nas faculdades, cada vez mais está a ser explicado, cada vez mais temos a área toda do que a gente chama nuvem, cloud, que temos que trabalhar e, portanto, temos que dar uma roupagem diferente que quem está nas tecnologias a vive todos os dias, mas nem todos os que estão nas universidades conseguem fazê-lo. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós lançámos um programa que é o Jump, em julho deste ano, que foi um programa para universitários logo desde o primeiro ano. Portanto, foi um investimento que fizemos, em que, durante um mês, os estudantes do primeiro ano, segundo ou terceiro, podiam passar um mês na Capgemini. Isto significa o quê? Que as nossas pessoas também tiveram que fazer um investimento, porque sabemos que as pessoas, durante um mês, é um investimento que estamos a fazer na formação, na imagem, obviamente, da empresa e tudo o que ali está. As pessoas, quando chegaram, sabiam que era uma empresa tecnológica, uma das maiores empresas, nós somos 352 mil pessoas, e, portanto, um universo muito grande, mas depois, no dia-a-dia, o que é que faz uma empresa de tecnologia? O que é que faz? Fazer um software para um banco, montar toda a parte de um carro que nós fazemos, toda a parte de inovação. As pessoas não têm essa realidade. E quando passam na empresa e vão ver o que é uma tecnologia, vai desde a construção de um simples software, o nosso carro é cheio de softwares, um software de um carro, como, por exemplo, uma pequena câmara no nosso frigorífico. Eu que tenho 7 filhos, vocês vão de compreender que a gestão tem que ser bastante agilizada, não é? Eu tenho que saber o que é que está dentro do meu frigorífico. Quando vou ao supermercado, eu sei exatamente o que é que me falta, porque senão aquilo era um caos para todos os dias à mesa estarem 9 pessoas. E, portanto, essa gestão. E isso é feito de tecnologia. E as pessoas não tinham essa ideia, porque veem a tecnologia ligada a um computador, ligada a um teclado, a uns cliques e that's it. A tecnologia é tudo o que a gente faz. E isto é importante nas faculdades nós dizermos, porque vocês veem um pequeno jogador, um grande jogador, no nosso campo de futebol. E um jogador do campo de futebol não é um jogador, mas é um jogador cheio de informação. Quando eu digo cheio de informação, é um jogador tem umas meias com um chip que mete as pulsações, o jogador tem uma camisola por baixo que diz se está cansado ou se está triste. E tudo isto é robotizado num back-office. Quando um treinador diz assim, sai o Ronaldo do jogo, às vezes é porque o Ronaldo está a fazer uma boa performance, mas é que provavelmente há algum sensor que ele tem dentro dos seus calções, das suas meias, lhe diz que ele está em esforço. E se está em esforço, atenção, há que substituir. E às vezes as pessoas não têm essa noção. Portanto, é só para vos dar aqui uma ideia, assim de uma forma muito prática, porque eu sou muito prática, do que é a tecnologia, é tudo o que nós fazemos, mas estas pequenas coisas que às vezes dá que pensar, um jogador, através de umas meias, nós conseguimos saber se ele está em esforço ou não está em esforço,
Isto é tecnologia e, portanto, os nossos universitários têm que saber que o mundo é isto. É tudo o que a gente queira fazer. Isso é uma boa maneira de os atrair à tecnologia. Exatamente. Essas pessoas. Doutora Ana Figueiredo, na Altice, qual é a apetência das mulheres a trabalhar na Altice, quando se fala na Altice tecnológica, porque a Altice é uma coisa muito vasta, mas nesta área, quando têm pedidos de candidaturas de emprego, elas são mais femininas ou mais masculinas? Primeiro que tudo, gostaria também de desejar boa tarde a todos e agradecer o convite para estar aqui, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara de Aveiro. Aveiro é uma cidade que é muito cara a Altice, Portugal, e nomeadamente é aqui que nós temos todo o nosso centro de inovação e nossa inovação tecnológica, não só para Portugal, mas sobretudo para todo o mundo, para todas as unidades do Grupo Altice espalhadas pelo mundo. E também é um prazer estar com tão ilustres colegas de painel. Respondendo à sua pergunta, é óbvio que na componente tecnológica existe uma preponderância mais de candidatos que nos chegam masculinos do que femininos. Isto tem a ver com o pipeline também que nos chega das universidades e provavelmente também a nível do ensino secundário. Há, de facto, uma maior escolha das mulheres, não há uma maior escolha ou preponderância masculina na escolha de engenharias de tecnológicas de IT do que femininos. Apesar de que nos outros ramos da ciência já se vê uma preponderância mais feminina até do que masculina. Eu faço, já agora dando aqui um bocadinho de background meu e mais até familiar, na minha geração, tenho a minha irmã, tenho mais duas primas, só direitas e só nessa geração, mal ou bem, só havia raparigas. E eu tenho a profissão talvez mais monótona, porque as outras três são cientistas. E há pouco estava a comentar isso no almoço, em que, por exemplo, a minha irmã faz num ramo de ciência, não me lembro, enquanto que eu frequentei gestão, e era 50-50, a minha irmã eu creio que era 95% mulheres, na área de investigação dela e a de ciência, comparativamente talvez à componente mais masculina, aos colegas masculinos. Portanto, isto eu quero dizer que provavelmente, até do ponto de vista de géneros, pode haver uma atração maior numas áreas do que em outras. E é obviamente, se saem menos engenheiras, nós também temos menor capacidade de recrutar mais engenheiros. Na Altice, nós gostamos de ter diversidade. Mas não só gostamos de ter diversidade pela diversidade, porque achamos que somos uma empresa inovadora, queremos sempre permanecer em termos de inovação tecnológica, não só inovação tecnológica, mas inovação naquilo que fazemos. E essa inovação é gerada por criatividade, e a criatividade é gerada, se formos todos iguais, pensamos todos igual. E, portanto, se tivermos pessoas diferentes, independentemente do género masculino, feminino, mas também diferentes culturas a pensar sobre um problema, teremos todos perspectivas diferentes. E nós consideramos que é da diversidade do pensamento que se gera criatividade e que se pode gerar, digamos, a inovação. Mas, para além da componente de diversidade, eu acho que há uma componente muito importante nas empresas, que é a inclusão. E, para mim, inclusão, e assim é como nós vemos na Altice, a inclusão é criar condições para que as pessoas que sejam diferentes da maioria possam se sentir bem. Por exemplo, dando um exemplo muito concreto e muito pragmático, eu também sou aqui como a Cristina, que é, por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldades de locomoção, se eu não tiver acesso, digamos, a uma pessoa que tenha que se deslocar numa cadeira de rodas, essa pessoa não se vai sentir incluída no seu espaço profissional. E a inclusão passa também, eu muitas vezes falo em alguns destes fóruns em que se debate o tema feminino, e também do ponto de vista também de liderança, e devemos mais mulheres em lugares de liderança, acho que a inclusão também passa pelo homem, ou seja, nós incluirmos o homem, ou seja, o facto de nós, em termos de profissional, corporativo ou em termos de sociedade, aceitarmos também que pode ser o homem ou a figura masculina que possa ir buscar a criança à escola, que participe nas reuniões escolares ou que não tenha vergonha de tirar a licença de paternidade que nós, digamos, proporcionamos por um tema, às vezes, não de que a empresa não o proporciona, mas porque a própria sociedade encara de forma diferente o chamado home dad do que a woman ou mom. E eu acho que essa componente também é importante, porque também eu acho que
provavelmente aqui, vou pegar o teu exemplo, Cristina, tu com 7 filhos, provavelmente tens de ter um grande parceiro ao teu lado, porque as tarefas têm que ser, obviamente, partilhadas, para que também ambos possam ter. Isto é a minha perspectiva, é como nós encaramos do ponto de vista da Altice. Também queremos ter os melhores profissionais, independentemente do seu género, e tenho departamentos da minha empresa que são maioritariamente femininos e outros que são mais maioritariamente masculinos. Para incrementar o número de mulheres em tecnologia, eu acho que também temos que fazer aqui um esforço de, no fundo, de trazer as mulheres e as raparigas, aqui falo das raparigas, desde uma idade jovem para a tecnologia e proporcionar esse entusiasmo pela tecnologia. Para além de outra componente também muito importante, e também estou de acordo aqui com a Cristina, e por acaso nós, como o MEL, assinamos Humaniza-te, e não é por acaso, porque nós, do ponto de vista da Altice, consideramos que a tecnologia serve para ligar pessoas à vida. E não existe, só existe relevância na tecnologia se essa tecnologia criar um benefício para as pessoas. Esse benefício pode ser ter melhores acessos de saúde, pode ser facilitar a sua vida no dia-a-dia, até pode ser o benefício de eu ter um melhor entretenimento, de utilizar inteligência artificial ou realidade aumentada para poder ver um jogo de futebol de uma forma mais interativa, ou qualquer outra aplicação. E, nesse sentido, nós temos que desenvolver também competências sociais, humanas, para poder desenvolver produtos, serviços, soluções que simplifiquem a vida às pessoas e que melhorem a qualidade de vida. E, provavelmente, nesta componente humana e não tanto mecanizada ou tecnológica, em que nós vamos ter que introduzir, provavelmente aí eu acho que as mulheres têm, o sexo feminino tem essas valências mais desenvolvidas, do ponto de vista de natureza, e, portanto, podem, no fundo, ajudar. Depois há uma outra componente também acho que importante, e com isso termino, e é um bocadinho um reto que lanço também às mulheres, nós temos que arriscar mais. Nós temos, no fundo, uma necessidade de perfeição. Talvez isso é-nos incutido desde muito pequeninas. Nós falamos só quando temos 100% de certeza. O homem aí é muito mais arriscado, pode ter 50% de certeza, mas é muito mais afirmativo. E eu acho que isso às vezes é a diferença também de podermos ver mais mulheres em lugares de liderança ou em lugares de topo nas organizações. E, portanto, eu comungo que devemos proporcionar oportunidades a todos para podermos ter o melhor e mais alargado pipeline de competências, de pessoas, de diversidade, e depois, obviamente, podemos também nós ter a coragem de sermos proativas e tomar a liderança e agarrarmos as oportunidades. No mundo de homens, como é que é ser CEO da Adega Maior? Bem, antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador. E deixem-me só dizer que quando me convidaram para este painel eu disse, mas porquê? Eu, o Imanentec, venho, neste caso, de uma empresa produtora de vinhos, ainda que venha de um grupo empresarial mais alargado e com várias valências, mas efetivamente, e sobretudo quando eu comecei o meu percurso há 15 anos atrás, num setor que era totalmente novo para o nosso grupo, mas também para mim. Devo fazer aqui o disclaimer que eu venho de uma área diferente, eu formei-me em design de comunicação, sou designer, trabalhei nas indústrias criativas durante alguns anos e acabei por ser seduzida para vir trabalhar no negócio familiar. Então aí eu era claramente um peixe fora d'água. Imaginem, não é? Alguém que vem de uma área criativa e agora ter tido aqui no arranque desta sessão, esta brilhante apresentação, fez-me viajar um pouco atrás no tempo e faz-me lembrar como é que é tão importante nós sabermos ligar o universo cultural ao universo científico, da inovação e fazer esta transdisciplinaridade nas várias áreas. E efetivamente, quando eu comecei no projeto da Adega Maior há 15 anos atrás, eu entro pela área do marketing, primeiro na Delta Cafés, na área de marketing da Delta, mas depois estávamos a desenhar uma adega, estávamos a construir uma adega desenhada pelo arquiteto Cisa Vieira, era um projeto inovador, eu também tinha tido vontade de ser arquiteta também lá atrás, todos estes pontos foram ligando
E fui aprendendo, fazendo. Ou seja, nesse universo, não só estava num universo maioritariamente masculino, porque a indústria do vinho era dominada maioritariamente por homens, sobretudo há 15 anos, ainda é, mas há 15 anos atrás, ainda 15, 16, ainda mais. Mas o que é que eu fui fazendo? Eu, quer dizer, mais do que me preocupar, ou mesmo dentro do nosso grupo, hoje em dia somos 3.500 colaboradores, mas com uma forte componente comercial, e eu ia em reuniões em que eu era a única mulher, entre 40 e tal, e bastante jovem, tinha 20 e tal anos na altura, e depois aos 30 continuava a ser assim, e hoje em dia posso-vos dizer que há uma evolução muito grande, e há cada vez mais um equilíbrio saudável, não é? Porque eu não sou a favor nem que haja... Acho que o equilíbrio tem que se fazer dessa tal diversidade de idades, de género, de culturas. É isso que realmente traz diferentes perspectivas, porque se o mundo é diverso, porque é que nós só temos que ter uma perspectiva? Mas voltando aqui ao universo dos vinhos, quer dizer, eu nunca me preocupei se era mulher ou quer dizer, nasci mulher, o que eu estava a dizer há pouco, não é? Não, então tentei fazer o melhor que sabia, e naquilo que eu não sabia, tentar procurar as pessoas que sabiam e para me poderem ajudar. E naquilo que eu também queria aprender e à procura do conhecimento fora, ia bater à porta de tentar viajar, tentar bater à porta de quem me pudesse ajudar. Algumas coisas, por exemplo, do ponto de vista do que eu sentia era que mais era um negócio tradicional, mas do ponto de vista da gestão, para mim, eu tendo uma base em Lisboa, sendo a adega maior no Alentejo, era importante poder saber e conseguir, por exemplo, ter a tecnologia para me ajudar a gerir à distância e saber o que é que estava a acontecer. E começámos a fazer isso. Batia à porta do A, do B, do C, até montar, por exemplo, um sistema de controle de gestão que hoje em dia já está implementado dentro da adega. E não só, isto seja depois também do que é, hoje em dia a agricultura também está a evoluir bastante do ponto de vista tecnológico, por exemplo, e de tudo o que é mapas de NDVI, para podermos monitorizar as pragas, as pestes, tudo o que são algumas questões que podem prejudicar o desenvolvimento das plantas, e obviamente toda a questão da sustentabilidade, como é óbvio, porque o nosso negócio é sendo uma base agrícola, quer dizer, se essa parte não tivermos essa sustentabilidade, tudo o resto não funciona. E por isso mesmo foi sempre mais do que estar a pensar do que é que eu faço, e de facto houve uma altura que eu só a título de brincadeira, mas eu ia a certos almoços e jantares no mundo do vinho, em que só se falava de caça e de outras coisas, e eu dizia, eu não sei, eu se calhar não sou uma pessoa particularmente interessante, mas adaptava-me e tentava depois trazer, e foi isso que eu depois mais adiante, eu falava há pouco isso numa conversa antes de avançarmos aqui para esta sessão, que mais do que eu pensar do que é que porque é que eu não sou como os outros, o que é que eu trago de diferente e que posso acrescentar. E, de facto, trouxe um pouco do que era o meu background das artes, da criatividade, da cultura, para o universo do vinho e tentar, para um universo que às vezes era um pouco elitista, tentar criar linguagens e tentar criar uma nova forma de comunicar a marca, de fazer a aproximação aos consumidores, com algumas iniciativas um pouco diferentes. E eu acho que quando nós tentamos, mais do que ser homem ou mulher, sermos nós próprios e tentar perceber quais é que são as nossas mais-valias, é aí que depois as coisas começam a acontecer. Eu, felizmente, acho que hoje em dia o universo está diferente, está mais diverso, o universo vinícola está mais diverso, mesmo dentro da nossa empresa, no nosso grupo. Também vejo essa diversidade, ainda há um caminho pela frente. Mas é isso que estávamos aqui a falar há pouco, não é? É importante que haja a vontade não só também de criar também espaço para que, por exemplo, os pais possam ser pais e exercer as suas responsabilidades. A tecnologia vem ajudar em algumas coisas, não é? Também para dar mais espaço e para as mulheres poderem trabalhar remotamente, e os próprios pais também. Acho que não podemos ter esta conversa das mães. E acho que somos nós próprios, às vezes, que no nosso discurso, na nossa linguagem, acabamos por criar estes biases, estes enviesamentos, e isto é mudar um pouco de cultura e da maneira de pensar. E leva tempo, mas acho que temos que todos ser aqui um pouco, evangelizar um pouco um novo discurso. Sim, mas parece que o caminho está a ser feito. E eu agora voltava à Cristina Rodrigues, porque não a conhecia pessoalmente e fiquei surpreendida, confesso, os 7 filhos. Que é uma coisa maravilhosa, nos dias de hoje, é que as pessoas não têm filhos, praticamente, têm poucos.
Mas diga-me uma coisa, como administrador, acha e como a olhar para as mulheres no mercado de trabalho, eu tenho uma diretora mulher, que é muito bom, e tenho um cargo de chefia há muitos anos, mas às vezes pergunto-me a mim própria se nós mulheres, nos nossos cargos, se não tendemos a repetir os modelos masculinos. Se não perdemos a oportunidade, eu não quero dizer que as mulheres façam diferente e façam melhor, nós fazemos como mulheres. Mas as mulheres tendem a imitar os homens ou nem por isso? Eu vou só clarificar. Eu tenho 3 filhas minhas e 4 enteados. Para mim são todos, fazem parte da minha. Portanto, somos 9 à mesa todos os dias. Portanto, só para dizer que não tive 7 gravidezes, mas para mim são filhos. Não há em casa, não há diferença do meu e do teu. Porque senão começamos logo em asneirada total. Mas essa pergunta que lhe fiz também vai em direção àquilo que a Paula dizia, que é que nós somos diferentes em termos... Sim, eu vou dizer assim. Eu costumo dizer na empresa, não com esta questão de homens e mulheres, a gente, mulheres, somos mais práticas. Vamos lá a sério e costumamos logo ir direito ao assunto e não vamos por caminhos, às vezes, dizemos o que temos a dizer. E eu costumo dizer, não vamos inventar o que está bem. Se está bem, feita uma coisa por um homem, excelente, vamos repetir. Porque não vamos perder tempo no que a gente não quer perder tempo. A gente vai perder tempo no que a gente acrescenta valor. Seja homem, seja mulher. E, portanto, eu acho que não há, na minha empresa, não há aqui esta coisa de eu vou repetir o que é que um homem fez, porque de certeza que não vou, porque senão eu não deixo legado. Há aqui uma juíza americana que eu costumo muito citar, que é Edith Wise, que diz o seguinte: nós devemos aproveitar o que está bem das nossas gerações anteriores, melhorar e deixar para as seguintes. E é isto. Se há coisas que são boas, que foram feitas no mundo masculino, excelente, eu vou aproveitá-las e vou-lhe dizer que foi feito pela pessoa X, porque a gente tem que valorizar as pessoas. E valorizar as pessoas é dizer que fizeram um excelente trabalho e que deixaram legado e que eu vou utilizar. Mas, obviamente, eu também quero deixar legado. E deixar legado é fazer coisas diferentes. Não estou a dizer que as coisas que estavam para trás estavam mal, estão de certeza bem numa altura certa, numa contingência, num ecossistema diverso, mas eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente porque eu acho que fazendo diferente vou acrescentar valor. Se é homem, se é mulher, who cares, como eu costumo dizer. O que eu aqui interessa é, eu tenho um objetivo muito concreto, eu tenho que atingir aquele objetivo. E qual é a maneira que eu vou atingir aquele objetivo? Se é por A, se é por B, se é por utilizar um mecanismo que já tenha sido utilizado, eu numa empresa de 352 mil pessoas, eu quando vou a um cliente e um cliente diz, olha Cristina, eu gostava de... E eu digo assim, está louco, como é que eu vou conseguir ter uma coisa diferente? Não, espera. Algures em 352 mil pessoas, alguém já pensou nisto. Alguém já pensou nisto. Eu não vou inventar a roda. Eu vou pegar na roda, meto-lhe um motor novo, adapto ao que é a realidade portuguesa ou não, se for numa multinacional, e sai um produto diferente. Um produto diferente que tem a autoria da Capgemini Portugal, do colaborador XPTO, e é isto que a gente funciona. Se a gente se vai agarrar a dizer que está bem ou está mal, o que é que isto acrescenta de valor? A gente tem que acrescentar valor portanto, isso faz muita confusão. Desculpem a minha sinceridade de estarmos aqui para o... Não, a gente acrescenta valor trazendo. Se é de um homem ou de uma mulher, acrescenta-lhe valor, entregou o nosso serviço, fez um trabalho excelente para o nosso cliente, motivou o nosso colaborador a fazer diferente, 5 estrelas. Temos o cliente satisfeito, o colaborador retido e um prazer de trabalhar numa empresa em que está, em que faz diferente. Portanto, é um bocadinho essa a realidade. Não sei se tem a Ana Figueiredo, se quer acrescentar alguma coisa, esta questão de se nós somos, de facto, tendemos ou não
Eu não consigo ver as coisas dessa perspectiva, ou seja, tão binária de masculino ou feminino. Eu acho que todos nós, no meu caso, sou gestora há muitos anos, acho que nós procuramos fazer diferente, não é? Ou seja, procuramos adaptar-nos, temos um objetivo, temos uma missão e procuramos também, e no caso do ponto de vista, meu ponto de vista profissional, também sempre busquei formas em que eu poderia fazer de forma diferente para poder realçar o meu trabalho, para realçar as minhas competências. No seio de uma empresa como eu giro hoje em dia, o que nós procuramos é ter o talento, o melhor talento connosco. E esse talento pode ser masculino, feminino, pode ter diversas orientações, qualquer que seja a orientação sexual, qual é a raça, não interessa. O que nos interessa é que as pessoas que sintam-se bem a trabalhar connosco, que esse talento trabalhe connosco e que o possamos desenvolver. E relativamente a replicar modelos, nem sei, eu tenho alguma dificuldade, vou ser sincera, a responder à pergunta. Não sei o que é um modelo masculino, o que é um modelo feminino. Acho que há modelos que se adequam àquela organização, naquele momento, e há modelos que provavelmente nós vamos ter que os transformar, porque cada organização é como um ser vivo, não é? Nós passamos também por diferentes fases ao longo da nossa vida. E, portanto, nós vamos ter que sempre ir adaptando. Eu acho que as melhores empresas, as empresas mais sustentáveis, são aquelas que percebem os seus momentos, os seus ciclos e que se conseguem adaptar a esses ciclos e conseguem, no fundo, eu acho que para mim isso é sustentabilidade. Sustentabilidade é pensar que eu quero existir daqui a 100 anos. Para poder existir daqui a 100 anos, eu tenho que ter sustentabilidade do ponto de vista do talento económico, operacional e, obviamente, cuidar também do impacto que eu tenho na sociedade e na comunidade em que eu estou inserido como empresa. E, portanto, passar também essa mensagem positiva e proporcionar também, no fundo, mudanças positivas na sociedade e que nós, empresas, podemos induzir também através, do fundo, de políticas que assumimos e do impacto que temos ou da exposição que temos. No nosso caso, somos uma empresa com 6.500 colaboradores diretos, 15.000 diretos e indiretos, com uma capilaridade a todo o país, com uma história que eu costumo dizer que se confunde com a história das telecomunicações em Portugal e, portanto, temos um legado de mais de 100 anos e que temos que honrar e que temos que perpetuar isso de futuro. Portanto, tenho alguma dificuldade em responder, peço desculpa, diretamente modelos masculinos ou femininos. Eu acho que cada organização, cada gestão terá o seu modelo, o que é mais adequado para a sustentabilidade da sua empresa. Não tem, é um sinal de que há um estádio que já foi ultrapassado, digamos assim, não é? Rita Nabeiro, o que é que pensa do que disse anteriormente? Acho que também acha que não. Acho que já respondeu, não é? Paula Vilarinho, as mulheres são diferentes ou nem por isso? O repto foi lançado por si, no início. O repto foi lançado por mim. Se as mulheres são diferentes ou diferentes dos homens, mas obviamente, e se forem iguais, não me parece interessante de forma alguma. Portanto, nós somos muito diferentes. De estar no trabalho, se de facto isso se nota ou não. Pronto, houve aqui uma intervenção, já não me lembro qualquer das senhoras. Portanto, eu volto a dizer, eu sou uma académica, portanto, eu não sou uma empresária. Não é? Pronto. E, portanto, a minha carreira feminina na academia é completamente distinta de uma carreira numa empresa. Portanto, não é comparável e eu tenho muitas amigas que são empresárias, etc. Portanto, não é comparável. Mas também não é isso que estamos aqui a discutir, a carreira universitária e as mulheres na carreira universitária, que é uma coisa muito particular. Agora, uma coisa é certa, falou-se ali no modelo. Portanto, eu acho que há falta de modelos femininos. Porque todos nós sabemos, isto é válido para toda a gente, mesmo que as pessoas considerem que não é verdade. Portanto, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E, portanto, se eu tenho uma turma de alunos excelentes, mesmo aqueles que não são excelentes, serão excelentes. E, portanto, se eu tenho modelos que são comportamentais masculinos, eles tendem naturalmente a ser imitados, inconscientemente. Pronto. Tendo dito isto, eu considero que as mulheres modelos em determinadas profissões são importantes, são inspiradoras, do meu ponto de vista. Portanto, eu acredito nisto e aqui queria aproveitar para dizer
algo que não tem a ver connosco, mas a Universidade de Aveiro está envolvida nisso, que é um programa muito interessante que foi lançado pela senhora Secretária de Estado para a Igualdade e Cidadania, que tem a ver com engenheiras por um dia. Isto para nós é muito interessante, muitíssimo interessante. Portanto, é um programa só para meninas que estão no 10º ano, ou 11º, ou 12º, e, portanto, durante um dia elas são engenheiras. E, portanto, quando nós falamos com as meninas que estão no 10º ano, 11º, 12º, elas não sabem muito bem, elas e eles, mas não sabem muito bem o que é um engenheiro. Não sabem, portanto, não sabem também às vezes muito bem o que é um veterinário, mas já é mais fácil, não é? Mas, portanto, um engenheiro, o que é que faz? O que é um engenheiro? No meu caso, um engenheiro de materiais. O que é que faz um engenheiro de materiais? Se eu fizesse aqui a pergunta à plateia, grande parte das pessoas não sabia ainda. E estamos a falar de plateia de adultos. Portanto, meninas, como eu costumo dizer, este programa parece-me muito importante. Portanto, para mim, eu acho que há uma falta de role models, digamos assim, portanto, de mulheres que ocupam determinadas profissões e que realmente permitem, portanto, temos aqui alguns casos já, portanto, isto já são algumas role models. Eu não sou nesse aspecto, mas porque há muitas mulheres na academia, não na academia da parte da engenharia, mas pronto, mas há muitas mulheres na academia, pronto. Um outro aspecto foi aqui mencionado, com o qual eu tenho uma posição, até aos dias de hoje, não me sinto muito à vontade a falar sobre ela, mas realmente entendo que ela é mesmo necessária, que tem a ver com as cotas. Portanto, eu vou dizer a minha experiência com as cotas, portanto, eu na minha vida profissional, em termos de subida de carreira, nunca senti nenhum problema em ser mulher ou homem, eu tenho um prazer enorme e um orgulho enorme em ser mulher, e portanto isso para mim nunca foi um problema, em casa nunca foi um problema. Onde é que o problema começa? O problema começa precisamente na subida da carreira. E, portanto, daí algumas das coisas que estas senhoras já mencionaram. Portanto, nós estamos a competir com eles são mais agressivos do que nós e, portanto, a coisa começa logo por aí. Este é um ponto. Numa das minhas sabáticas, a primeira até, penso eu, nos Estados Unidos da América, eu estava no laboratório a trabalhar e aparece alguém que diz assim, ouça, está aberto aqui um concurso de professor, quer concorrer? E eu disse, não, eu não estou interessada em ficar a viver nos Estados Unidos, portanto, não me interessa estar aqui, estou aqui temporariamente na minha sabática, quero regressar à minha universidade, eu tenho o meu plano de vida, portanto, não estou interessada. Mas deixe-me ver aí o anúncio, deixe-me ver aí o que é que vocês pedem, qual é o perfil das pessoas e tal. E eu leio lá o perfil, portanto, formação na área tal, e a certa altura aparece assim, vírgula, portanto, formação na área de engenharia e tal, vírgula, mulheres, vírgula, negros, vírgula, Indian Americans ou qualquer coisa desse estilo. E isto foi a primeira vez que eu vi, já há muitos anos atrás. E, portanto, eu pus lá uma bola à volta, women, mas pensei, mas isto é uma categoria, isto é o quê? É uma nova área de conhecimento. Pronto, e, portanto, na altura, para mim, aquilo foi uma coisa chocante, eu nunca tinha pensado naquilo, nunca. Depois fui perguntar, desculpem lá uma coisa, mas porquê é que isto aparece aqui? Para nós não temos mulheres nenhumas nestas áreas, nós temos que forçar, e, portanto, nós fazemos uns concursos e não sei o quê, e não sei tal. Eu, na altura, achei isto uma coisa horrível, porque eu achei isto a partir de uma discriminação. Regresso a Portugal, onde não se falava nada disto, e agora vou já dizer o que é que acontece nas universidades portuguesas, neste sentido. Portanto, regresso a Portugal quando ouço alguém do Bloco de Esquerda a divulgar as cotas femininas. E a forma como o Francisco Louçã explica a necessidade, há muitos anos atrás, de nós termos necessidade de cotas femininas, eu, a certa altura, tenho que entender que, se não for assim, nós não vamos conseguir inverter isto no topo. Pronto. Tendo dito isto, as universidades neste momento têm um plano paritário, portanto a Universidade de Aveiro está muito bem encaminhada nisso. Nós neste momento, a Susana deve estar aí sentada, sabe que é verdade o que eu estou a dizer, neste momento em qualquer júri de progressão académica é preciso ter 40% de mulheres. Portanto, isto para mim é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque é que nós temos que pôr lá na lei que temos que ter 40% de mulheres, mas se não pusermos, não temos lá. E portanto, quando se está a fazer uma análise de um currículo de professores universitários onde não existe a forma de estar, o modelo feminino, provavelmente o que domina é o modelo masculino. Portanto, sob este ponto de vista, eu tenho que ser favorável a esta questão das cotas para haver aqui pelo menos, eu estou a falar no topo da carreira, não estou a falar no início, nem nada disso, eu estou a falar nos lugares de topo. Portanto, esta é o que eu queria dizer aqui, é que esta sessão de hoje, a quem a organizou e que teve ideia, é muito importante para as engenheiras mais novinhas,
para as meninas que eventualmente acham que têm uma apetência por estas áreas, mas que acham que ela é mais masculina, não é completamente verdade, não é? Pronto. E a outra questão que foi aqui dita, na qual eu me revejo na íntegra, é que grande parte deste problema está nas mulheres, portanto, não está nos homens. Eu nunca senti que nenhum homem fosse um obstáculo para mim. Agora, eventualmente, a forma como nós encaramos algumas coisas, e eu acabei de falar em algo que eu acho que é interessante, que é a palavra agressividade, porque os meus estudantes são muito mais agressivos do que elas, mas nem se compara, não é? Mesmo na forma como estão, portanto, é isso que acabou de ser dito. Eles, quando afirmam com toda, digamos assim, acreditam naquilo que estão. Elas não, hesitam, não têm bem a certeza, etc. E é esse trabalho que eu acho que também tem que ser feito. Pois, porque se calhar elas têm... a questão tem que ser mesmo muito boas, acham que têm que ser mesmo muito boas para conseguir alguma coisa. Às vezes têm mesmo que ser. Pois. Exato. Melhores que eles. Às vezes, não é? Agora estamos a falar de tecnologia e falamos das questões do acesso das mulheres. A questão do teletrabalho pode ajudar ou pode desajudar as mulheres? Pode ser para si, pode Para mim? ser. Eu acho que pode ajudar e desajar as mulheres, como também talvez os homens, não é? Eu acho que o teletrabalho para mim, eu encaro o teletrabalho como mais uma ferramenta, ou seja, uma ferramenta de inclusão e de trazer os melhores e possibilitar aos melhores talentos, em caso que há pessoas que precisam trabalhar a partir de casa ou prefiram, porque há pessoas, porque eu tenho colaboradores, tenho membros da equipa que preferem estar 100% presencial. Outros preferem estar mais do que 50% ou quase 100% remoto. Eu acho, desde que a função se adeque, eu acho que é mais uma ferramenta de trabalho, como outras ferramentas de trabalho que nós temos, por forma, lá está, a extrair o melhor de cada um e poder atrair, através dessas ferramentas de trabalho, como outras que nós podemos ter, para que as pessoas trabalhem connosco e se sintam bem a trabalhar, neste caso, na minha empresa, na Altice. Mas também gostaria de fazer um comentário relativamente ao teletrabalho, que é, por exemplo, a Altice Labs, que está aqui sediada em Aveiro, a inovação vem de estarmos todos juntos, debatermos ideias, estarmos na mesma sala. É difícil criar produtos novos através do Teams. E tenho muitos colaboradores meus da Altice Labs que trabalham remotamente, mas quando é necessário estarmos, talvez, em reuniões multidisciplinares, em que eu tenha que trazer pessoas de diversas valências, em que estamos todos a debater o mesmo problema, nada substitui ainda o contacto humano de podermos estar todos na mesma sala. Não quer dizer que uma componente do trabalho que leva a essa discussão, a essa reunião, possa ser feito de forma remota. Por isso, o teletrabalho, eu acho que é mais uma ferramenta de apoio a um colaborador, tanto masculino ou feminino, que possa também dar-lhe um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Porque nós, muitas vezes, há sempre mais a figura da mãe, não é? E da mãe que se ocupa das crianças, mas também há o pai que também vai buscar a criança à escola, vai pôr a criança à escola, também quer acompanhar os trabalhos de casa, quer ter o seu papel. Por isso, eu encaro meramente como mais uma ferramenta também de trabalho que nós possibilitamos. E só tocar no ponto também que há pouco eu não tive a oportunidade de comentar. Nós temos e participamos e temos várias iniciativas de trazer mais mulheres e colaboramos com várias iniciativas e organizações, não só cá, como iniciativas a nível mundial, em que temos as nossas engenheiras, as nossas mulheres em tecnologia a falar, a dar palestras a miúdas desde pequena idade, desde o ensino secundário ou primário, para atraí-las primeiro para a matemática, que é necessário, ou para a robótica, ou para projetos, portanto, tentamos promover essa integração. Mais uma vez, esta integração vem também, como fazemos parte de uma empresa multinacional, é o mesmo que também que nós procuramos atrair também outras culturas e outras pessoas que sejam diferentes de nós para trabalhar connosco. A questão da matemática, as raparigas são boas a matemática. Geralmente, na estatística dizem isso, na escola são boas a matemática, que elas são muito perfeccionistas, mas depois devem perder ali qualquer coisa da computação e... Eu não sei responder essa pergunta, não tenho dados sim, estatísticos nem científicos. muito... Eu acho que é importante muito a matemática, muito para muitos ramos da ciência. Como eu disse, no caso, eu vivia a minha irmã
a preparar a sua tese de doutoramento e ela precisava de muita estatística para poder comprovar e para poder defender a sua tese de doutoramento e portanto, eu acho que isso é extensível a outros ramos da ciência. Provavelmente a computação tem a ver com o facto também de vemos menos homens serem atraídos por outras profissões. Sim. Eu acho que aí é basicamente também atrair entre homens e mulheres. É normal que nós somos diferentes, somos géneros diferentes, temos mais propensão, um género tem mais propensão para alguns interesses ou para algumas competências que outro. Isso não é necessariamente nem bom nem mau, é diferente. E eu acho que dessa diferença vem a riqueza da nossa condição humana e também dessa diversidade que nós podemos criar sociedades e organizações e empresas mais fortes. Aliás, nós estamos aqui com 4 mulheres que são um exemplo de que é possível chegar ao topo numa área que não é de homens, é de todos. Vocês são um exemplo, a inspiração disso mesmo. A Cristina Rodrigues, em relação ao teletrabalho, acha que pode ser uma coisa favorável ou nem por isso? Um bocadinho aqui, como a Ana disse, o teletrabalho é mais uma forma que nós porque temos... há muitas empresas que estão a voltar a levar as pessoas para o escritório. Exatamente. Eu posso-vos dizer que eu lancei o teletrabalho antes do Covid. Portanto, isto, quando veio o Covid, um dia depois as pessoas estavam em casa porque já tinham os contratos preparados, mas não porque era Covid. É porque dava jeito às pessoas e fazer o tal work-life balance, ou como agora a gente fala, o life-work balance, ao contrário, que distorce um bocadinho a realidade do que é o trabalho de uma empresa, mas que pode fazer sentido para alguns. Desde que seja equilibrado, faz todo o sentido. Eu lancei o teletrabalho porque eu queria ir buscar as minhas filhas à escola à sexta-feira. Porque achava que era importante fazer parte da minha mente, ter aquele equilíbrio, pelo menos uma vez por semana eu ir buscá-las à escola, ir lanchá-lo com elas, porque eu chego às 7 da manhã à empresa e saio às 10 da noite e, portanto, o tempo é escasso. E, portanto, isto faz-nos bem como empregados, não é porque estamos a trabalhar de casa, como a Ana diz, é um instrumento de trabalho, mas não vamos exagerar, porque nós somos pessoas que precisamos deste contacto social, está parte dentro do nosso ADN, a vivência. Eu resolvo um problema num café, eu chego à empresa, tenho um problema para resolver e digo, vem tomar um café e em 3 dias de conversa resolvemos o problema. O que seria, o que a Ana diz aqui na parte da inovação, eu ter que marcar um Teams e estar ali à espera da hora. Há coisas que a gente tem que ser ágeis porque a velocidade está a andar. A gente perde um negócio a cada minuto que passa. E, portanto, temos que pensar que temos que ser muito ágeis. E, portanto, o teletrabalho é importante, nomeadamente naquelas empresas que são extremamente rígidas, não é? E que vêm agora um bocadinho abrir... Para nós, tecnológicas, estou um bocadinho a falar aqui, acho que a Ana é também parecido este tema, nós vivemos isto dia a dia. Eu tenho pessoas na Índia, eu tenho pessoas na Argentina, eu tenho pessoas no México, eu tenho pessoas no Brasil, só tenho que ver as horas de fuso horário. Portanto, para nós isso já é uma realidade. Portanto, este trabalho é importantíssimo para as novas gerações. E eu tenho em casa, como onde compreender, novas gerações que estão todos os dias a dizer que esta coisa já não é assim e que a coisa do passado e como a gente está a fazer é importantíssimo para atrair talento. Mas não se esqueçam que a vivência humana é muito importante. E nós temos uma coisa aqui que é... que se calhar ainda não está a chegar formalmente a Portugal, mas nos Estados Unidos, que eu estive lá agora fui pôr a minha filha em San Diego a estudar, e boa mãe vai levar a filha à faculdade, porque senão... E então lá fui eu, e vocês sabem, quando eu chego à faculdade e me explicam que os Estados Unidos estão a gastar por ano 8 bilhões de dólares para a reinclusão social das pessoas que foram trabalhar 100% para casa e que estão com doenças sociais e mentais,
brutal. Portanto, agora estamos ao contrário. Nós que estamos a fazer, estamos no movimento de... Agora já estão a querer trazer para os escritórios porque as pessoas estão a começar a ficar doentes. Porque é importante estarmos com os filhos, mas é importante estarmos com a sociedade. É importante vivenciarmos a inovação. É importante vivenciarmos e não estarmos fechados na nossa toca. Agora, sim, há que dar condições às empresas para poderem esta maior liberdade. Desde que as pessoas tenham produtividade, sejam responsabilizados. Nós, nas tecnologias, já trabalhamos nisso há muito tempo, portanto, as pessoas já estão a trabalhar em cada canto do mundo. Eu tenho que ir buscar à Argentina o melhor expert que eu tiver, à Índia o outro, porque é assim que eu ganho negócios e é assim que a gente também evolui e faz crescer as pessoas. Mas atenção a esse ponto. As pessoas não se estão a perceber do problema porque há o que a gente chama fenómeno de vergonha, ainda na nossa sociedade, de encarar os problemas que esta nova geração, e eu hoje estava a almoçar com o Sr. Presidente e estávamos a comentar isso, como é que é possível, assim, faz-nos um bocadinho de confusão, como é que esta gente jovem de 18, 19 anos já estão a tomar antidepressivos por estarem agarrados aos tablets 200% do tempo. E eu comentava também hoje que eu, sendo responsável de uma empresa tecnológica, eu ando sempre com o último iPhone, com o último tablet, o Remarkable, tudo o que a gente possa ter, que a gente vai aos nossos clientes e tem. Mas há uma coisa que em minha casa era uma guerra. Só havia uma televisão até 2018. Agora vocês imaginam com 6 quartos e uma televisão e toda a gente a querer ver o Netflix, o como é que se faz? E querem ter outra televisão quando saírem de casa ou quando forem passear no hotel. Porquê? Porque ter gente jovem fechada nos quartos, a fechar, é muito complicado, muito complicado. Chegou o Covid, está 7 televisões em casa. Porque começou a ficar um com o Covid e teve que ir para um quarto, e outro para o Covid para o outro, e eu tive que decidir que havia 7 televisões em casa, um em cada quarto. Mas isto só para vos dizer que é muito... A gente também somos culpados disto. Atenção, porque damos tudo, não é? E estes gadgets todos e tudo. Mas eu acho que, só para responder mais uma vez, é importante o teletrabalho. Facilita a empresas muito restritivas que não tinham acesso a poder gozar da maternidade e os pais que a gente está a ver, facilita um bocadinho. Mas tudo o que é bom tem desafios. Eu não sei se querem acrescentar alguma coisa em relação ao teletrabalho, senão o tempo está a começar a fugir, e eu propunha, não sei se querem em relação ao teletrabalho, penso que está em Lisboa, a adega é em Rio Maior, portanto, Campo Maior, desculpe. E olhando um bocadinho para fora, estamos em Aveiro, uma autarquia que pretende fazer o caminho da tecnologia, ser uma cidade tecnológica, e está a fazê-lo. Aliás, tivemos a prova num pequeno passeio que fizemos ali junto à Praça da República. Como é que... O que eu queria perguntar-vos, começar pela Ana Figueiredo, que tem uma ligação evidente à cidade, à empresa, como é que a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas no local, a vida local, das comunidades, em pequenos passos que podem ser grandes? Bem, a tecnologia, eu acho que tem vindo a melhorar a qualidade de vida de várias gerações, e dando um exemplo muito concreto e depois ligando até com um projeto que nós fizemos muito recentemente, por exemplo, vemos a saúde, a forma como foi a evolução tecnológica na saúde, a inovação científica, permite-nos hoje ter a capacidade de ter melhor eficácia de tratamento, diagnóstico, e, no fundo, prolongar a nossa longevidade de uma forma muito mais saudável do que se compararmos com há 100 anos atrás. Portanto, isso é fruto de disrupções tecnológicas. Nomeadamente, e tocando tecnologia, com aquilo que nós fazemos, com aquilo também que fazemos aqui também a partir de Aveiro,
dar um exemplo muito concreto e ligado também à saúde. Eu estou dando o exemplo da saúde porque é algo que todos nós percebemos e é um benefício direto. A Altice Labs, através de uma parceria que desenvolvemos com a Telefónica e também em parceria com a Fundação Champalimau, utilizando a nova geração tecnológica, o 5G, fizemos, creio que em maio, portanto há um par de meses, fizemos a primeira cirurgia de cancro de mama em Lisboa, utilizando a tecnologia 5G. E o que é que isto significa? Significa que basicamente fizemos uma cirurgia a quatro mãos, um cirurgião localizado em Lisboa, um outro mais experiente localizado em Zaragoza, e o cirurgião que estava em Lisboa, utilizando realidade aumentada, conectado a uma rede 5G que permite uma baixa latência, que é maior velocidade na capacidade de resposta, permitiu, no fundo, orientar e guiar este cirurgião menos experiente a fazer esta cirurgia. E isto é um exemplo do que estamos a desenvolver, é um princípio lá está, como eu disse há pouco, a tecnologia só tem valor se puder acrescentar algo à vida das pessoas e ter um benefício. Portanto, aqui permite a um país como Portugal, mais pequeno, em algumas coisas mais periférico, poder reunir o melhor da tecnologia, o melhor da medicina, seja onde esse conhecimento estiver, em Portugal, pelo mundo, e também reunir aqui, passando aqui um bocadinho e fazendo aqui promoção à Aveiro e à nossa unidade em Aveiro, a Altice Labs, também o melhorado de engenharia desenvolvida a partir daqui de Aveiro. Portanto, isto é um exemplo, como eu posso ir a um exemplo passado, que foi a partir da Aveiro que nós inventámos o primeiro pré-pago a nível mundial. Portanto, o primeiro pré-pago a nível mundial foi também desenvolvido a partir aqui de Aveiro, da tecnologia portuguesa, e isso permitiu uma tecnologia que na altura, nesse momento, que nós, provavelmente alguns não se recordam, porque são muito jovens, mas era uma tecnologia que estava só ao alcance das elites, poder ser utilizada e ser democratizada e democratizar o acesso das comunicações móveis. Da mesma forma também, como a partir daqui de Aveiro, criámos a TV do Futuro, a MEL, em que pela primeira vez era possível parar, para além dos vários canais que tínhamos, podíamos parar a televisão. Portanto, estou a dar aqui só exemplos de entretenimento através da televisão e no caso da televisão foi a primeira TV interativa a nível mundial e que é a nível mundial desenvolvida a partir daqui de Aveiro, dando exemplos de aplicação à saúde, algo que é muito caro a todos nós e muito próximo, ao entretenimento, porque todos nós gostamos também de entreter e ter momentos de lazer, ou aproximarmos aquilo que é mais importante também, da conexão ou da conectividade. E tivemos agora a experiência de também, através da tecnologia, podemos desfrutar de sermos transportados por um veículo autónomo, que provavelmente vai ser a nossa forma de locomoção do futuro. Isto são alguns exemplos e temos muito orgulho de poder fazer isto há mais de 60 anos a partir de Aveiro e agradecer à cidade também as condições que nos tem dado para o desenvolvimento e criar este ecossistema que também só é possível com uma colaboração entre, obviamente, a autarquia, com a Universidade de Aveiro, com um ecossistema de empresas e de startups que trabalham em colaboração connosco a desenvolver soluções em cima daquilo que são as nossas autoestradas, que é as infraestruturas. A sua empresa está numa zona dita deprimida, digamos assim, porque é o interior do país. Qual é o contributo também que vocês podem dar para o desenvolvimento em termos de know-how e de... Deixe-me corrigi-la, porque eu acho que nós não estamos numa... Campo Maior não é uma região deprimida. Acho que é o contrário e acho que... Não, o interior do país. Acho que hoje em dia muita gente gostaria de viver. Infelizmente, desertificada a nível humano. É possível. Infelizmente desertificada a nível humano, desertificada, ou seja, o território está a ficar desertificado, porque tem havido também, obviamente, desinvestimento não só político, mas também a nível das próprias empresas, mas isto obviamente está tudo ligado umas coisas com as outras, porque se não tivermos acesso a saúde, a cuidados de saúde de qualidade, se não tivermos acesso à educação de qualidade, e se formos a ver grande parte do que é do nosso território, a maior parte dessa saúde e da educação está situada no litoral do nosso país.
O que nós temos vindo a fazer, e eu aí puxando aqui um bocadinho a braça à nossa sardinha, é que eu acho que, de facto, o Alentejo, nós brincamos e a Campo Maior fica muito junto da fronteira com Espanha, ao lado de Badajoz, a caminho de Madrid, e brincamos e dizemos que não estamos no interior do país, dizemos que estamos no centro da Península Ibérica. E foi isso que nos fez começar a ter logo uma perspectiva exportadora, ou seja, não começámos a pensar só em Portugal e começámos a pensar como é que nós podemos construir, e estou a falar aqui obviamente da marca Delta, uma marca exportada, e se formos a ver, não há muitas marcas, infelizmente, e deveriam haver muitas mais, que nós pudéssemos chegar lá fora e dizer uma marca portuguesa. E eu acho que nós temos todos que ambicionar termos mais marcas, poder acrescentar valor e que não é só dizermos que vivemos o turismo é ótimo, mas temos que criar valor e marcas fortes para o nosso país, para além de só da marca Portugal. E eu acho que é isso que nós temos vindo a fazer. Mas eu acho que o nosso papel nunca foi só de criar valor para nós próprios. E acho que se havia dúvidas disso, sempre foi de trabalhar para a comunidade onde estamos inseridos. Criámos valências, temos uma associação que é o Coração Delta, que faz um trabalho social silencioso, mas importantíssimo. Temos uma escola, por exemplo, para os filhos dos nossos colaboradores, que é o Centro Educativo Alice de Nabeiro, onde não só temos um modelo pedagógico cultural, que, por exemplo, desde pequeninos, dos 3 aos 12, não só porque ajuda à conciliação na vida profissional e familiar, fomos a primeira empresa em Portugal a ter o certificação de conciliação de vida pessoal e profissional, e neste modelo que nós queremos investir no que é a educação e no futuro, mais do que ficarmos a olhar, eu acho que nós temos vindo a fazer essa transformação. É dos poucos municípios no nosso Alentejo em que, pelo menos até há uns tempos atrás, acho que agora os últimos 2 anos, infelizmente as tendências têm vindo a alterar-se, em que a natalidade crescia, não é? Por isso eu quando falo ali da nossa região é ali um oásis, não é? Mas porquê? Porque investimos, porque não decidimos, quando todos estavam a ir para as grandes cidades, nós decidimos, não, mas nós podemos ficar aqui, e aqui nós podemos fazer a diferença, porque se nós formos mais para uma cidade como Lisboa, seremos mais um. Mas aqui tem outras dificuldades. Felizmente, hoje em dia, a tecnologia facilita muito e nós temos uma dispersão geográfica brutal. Nós temos 23 nós não somos só produtores, temos distribuição, comercialização, temos departamentos comerciais um bocadinho por todo o país. Aqui em Aveiro é um caso, por exemplo, também, no Porto, por todo o país, ilhas. A nível internacional também temos França, Espanha, Suíça, Luxemburgo, Brasil, Angola. Estamos nessa... Mas isso foi aquilo que também nos fez sempre pensar, não trabalhar só para nós. Eu acho que isso, obviamente, o meu avô sempre foi uma pessoa inspiradora, e se eu fui trabalhar para a minha família foi claramente porque a maneira de fazer, a maneira de olhar para as pessoas, com as suas pessoas e as pessoas da sua comunidade foi aquilo que me motivou. Hoje fala-se muito de propósito, e é uma palavra, e é um chavão, que eu já estou a ficar cansada do propósito, ainda que seja super importante. Mas o propósito já lá estava ainda antes dessa palavra quase ser agora um clichê aqui dos discursos que se ouvem às vezes em algumas conversas. E eu acho que, mais do que ficarmos à espera que os outros façam, é nós de facto tomarmos a iniciativa de implementarmos coisas que às vezes até nem têm que ver, e tentar mobilizar os que estão à nossa volta para fazer. Agora, efetivamente, a nossa região do Alentejo é lindíssima. O litoral, obviamente, está cada vez mais, e vemos estrangeiros a virem a comprarem propriedades. Agora, queremos, acima de tudo, criar valor, não é? E para isso precisamos de criar ecossistemas da tal criatividade, da indústria, mas precisamos de ter uma base, e eu acho que estamos aqui numa cidade que bem o faz, e estamos no litoral, mas se não tivermos uma educação de qualidade, não é? Se calhar quem vai trabalhar para o interior quer que os seus filhos tenham uma boa escola, tenham uma boa universidade, e depois têm algum problema de saúde, não querem ter que ir a Lisboa para ter acesso a esses cuidados. Nós fazemos algumas dessas valências, criámos essas valências até dentro do grupo, não é um negócio para nós, mas sentimos que é uma responsabilidade social. E sentimos que à volta começam a vir outras indústrias, e começa a haver aqui a tal biodiversidade, que eu brinco um pouco, não é? Porque a biodiversidade é exatamente isso, quando depois vem uma coisa, vem outra, o resto depois começa a gerar aqui essa tal, essa atratividade. Mas era importante e que não se esquecessem do interior, e o interior é bonito e não é só para falar, mas também que se consiga pensar que isto, e a cultura, acho que a cultura é fundamental.
porque não vive, ok, precisamos de saúde, precisamos de educação, mas, como vimos há pouco, no início eu volto a referir, é aquilo que nos faz sonhar, é aquilo que nos faz imaginar, é aquilo que nos dá uma maneira, estimula a nossa imaginação. E senão acho que éramos pessoas todas muito mais tristes e muito mais cinzentas. Cristina Rodrigues, como é que falou há bocado de um exemplo fabuloso dos sensores nas meias do Ronaldo, mas que é um exemplo que as pessoas que veem futebol não têm a noção, não é, de que isso acontece, mas do Ronaldo é o exemplo, não é? Pronto. Mas como é que há algum exemplo em termos de desenvolvimento local, de coisas da comunidade que seja palpável, que contribua para o bem-estar das pessoas em termos tecnológicos? Possa dar um exemplo a esse nível? Sim, todos nós tecnológicos, como a Ana estava a dizer, contribuímos para o bem-estar a todos os níveis. Temos as cidades inteligentes, que todas as empresas tecnológicas trabalham e, portanto, o programa que estamos aqui com a Universidade de Aveiro e com a Câmara, e que se vai materializar mais a partir do próximo ano, com a condução autónoma. Portanto, a Capgemini tem a parte toda de engenharia. Portanto, os carros que vocês às vezes veem na rua têm muita componente da Capgemini, que faz a parte de inovação e depois entrega à marca, obviamente, para fazer. Portanto, é o que a gente chama o laboratório de mobilidade, que está situado no Porto, e, portanto, iremos estar neste projeto com a Aveiro. Mas existem inúmeros exemplos. Quando eu estou a falar de cidades inteligentes, vocês veem o quanto uma câmara pode poupar, porque tem, por exemplo, os sensores, como a Rita dizia, na parte toda da cultura, os sensores que agem nos jardins. Eu não tenho que, se hoje chove, não tenho que ter uma rega a funcionar hoje. Portanto, há sensores colocados em todos os jardins tecnológicos que permite saber se choveu ontem, então não precisa de ser regado hoje, porque nós conseguimos monitorizar através de sistemas que só rega se tiver um grau de umidade X ou Y. Isso é tecnologia e é um dos exemplos. Outros exemplos também em termos de cidades, um caminhão de lixo que vai apanhar o lixo das nossas cidades, não tem que fazer o mesmo caminho todos os dias, só tem que fazer caminho todos os dias se o caixote de lixo estiver cheio. E por isso nós temos uns sensorzinhos nos caixotes de lixo que, quando as pessoas chegam para conduzir um determinado caminhão de lixo de manhã, a rota não vai pela rua 32, a rota vai pela rua 24, porque o 32 não tem lixo. E, portanto, eu não tenho que gastar energia, sustentabilidade para o mercado, custo, para ir buscar um caixote de lixo que não tem lixo. E, portanto, tudo isto, hoje em dia, quando as pessoas chegam de manhã ao caminhão do lixo, não sabem qual é a rota, muitas vezes, que vão ter que seguir, porque a rota é diferente de ontem. Obviamente tem um perímetro, isto dependendo de cada empresa, mas só para vos dar a ideia de que já não é aquele condutor que vai conduzir o que é que ele vai fazer nesse dia de trabalho. É a tecnologia que lhe vai dizer onde é que ele tem que ir. Porque isto é uma poupança enorme para as cidades. Porque é que eu hei de fazer sempre a mesma rota, e aquele caixote de lixo não tem nada? Não, eu tenho que ir àquele... Se não for preciso, eu até nem devo fazer a rota. Porque, por acaso, estou numa aldeia pequena e não é necessário passar hoje, passa amanhã, ou então posso ter que passar 2 vezes ao dia, porque é a passagem de ano, ou porque é o Natal, e os caixotes estão cheios de brinquedos, então tenho que duplicar a capacidade no dia 25, porque é quando as pessoas foram pôr as caixas dos brinquedos todos nos caixotes e, portanto, fica... isto são pequenos exemplos de tudo o que a tecnologia pode fazer. E, portanto, pequenas coisas que nós vimos, e já não falando na área de saúde, porque é subejamente conhecido, não é? Portanto, nós através dos smartwatches, conseguimos neste momento todo o índice de pessoas que têm a doença diabetes, conseguimos medir até através de um smartwatch. E, portanto, nós só temos que ir tomar a insulina quando... e não ter isto para um adulto é fácil, porque nós já sabemos medir, mas para uma criança que tem 6 ou 7 anos e que ainda não sabe medir qual é a percentagem de insulina que está no limiar, se ela tiver um relógio
com uma aplicação, apita-lhe 3 vezes e sabe que o açúcar está muito baixo. E isto é extremamente relevante, dizer, dar um smartwatch. Não, dar um smartwatch porque é um bem essencial àquela criança. E porque lhe diz que não pode, quando se chega ao pé de uma mesa de doces, diz não podes comer, porque aquilo já está com uma câmara a dizer que aqueles produtos, dentro do catálogo que tem, não pode comer. E, portanto, isto é extremamente relevante. São coisas que a gente, só quem tem na área da saúde problemas ou tem felicidade, digamos assim, de ter esse tipo de saúde, de uma criança comer um gelado e sabemos que não, e a criança tem vergonha, e aquele relógio vai lhe dizer não, pelo código de barras que eu tenho daquele, tu não podes comer aquele gelado. E isto é extremamente importante para a educação de uma criança que já tem dificuldades em perceber porque é que eu sou diferente. Mas se a gente lhe disser que ela é diferente de uma maneira smart, como a gente costuma dizer, então está tudo, pelo menos tornamos aquela vida melhor. E, portanto, tecnologia é isto tudo. Eu dei o exemplo há bocadinho do Ronaldo, porque eu fui a uma reunião com o presidente aí de um clube de futebol e o desafio era esse, e eu tive que aprender imenso. Lá está uma característica que nós temos, que é, eu não fui para a reunião sem perceber tudo o que é que havia, percebendo eu bola de futebol, mas o que é que eu tive que fazer? Ir aprender qual é que era o desafio daquele clube para tornar mais ágil, uma vez que aquilo já havia em todos os países da Europa. Portanto, a tecnologia está onde nós quisermos. No frigorífico de nossa casa, como eu costumo dizer, que me diz todos os dias, quando eu vou ao supermercado, se tenho manteiga, leite, quando tenho que comprar 50 pacotes de massa por mês para casa. Vocês estão a ver o que é a logística de uma casa destas. Se eu não souber o que é que tenho ali para comprar, torna-se muito complicado de fazer. Portanto, é ajudar-nos a viver melhor, não distorcendo a nossa realidade. Estamos mesmo, Senhora Pela Vilarinho, é subejamente conhecida a relação da Universidade de Aveiro com a autarquia, mas há alguma coisa que queira sublinhar nessa ligação à cidade? Não. Nós estamos a terminar. Estamos a terminar. Portanto, não vai ainda a outra pergunta que tínhamos discutido. Sobre a questão da sustentabilidade. Exatamente. Não vai. Não temos tempo. Não temos tempo. Então, pronto. Então, eu vou responder não exatamente à pergunta que está a fazer, porque eu acho que as senhoras parceiras, entre aspas, de painel já disseram tudo o que tinham a dizer. Portanto, eu acho que isto é óbvio para toda a gente, que é impossível nós vivermos sem tecnologia, não é? Portanto, é completamente impossível. E acho que o exemplo da saúde é o melhor e é aquele que toda a gente conhece. Agora, não é só isto. Há muito mais do que isso. E agora é que eu vou aí ser um bocadinho ligeiramente diferente e um bocadinho provocadora, está bem? Pronto. Tendo dito isto, eu até fui aqui, não obstante, rapidamente, utilizando a tecnologia, ver qual é a definição, não sei se está aí alguém da universidade, mas pronto, não interessa, ver qual é a definição de tecnologia. Portanto, aquilo que temos estado aqui a falar, para mim, são tecnologias digitais, não é? E, portanto, estas comunicações todas. Mas foi interessante, há bocado, quando andávamos ali naquele veículo automóvel, e as senhoras também acabaram de mencionar aqui, N vezes a palavra sensor. Portanto, eu posso perguntar pronto, exatamente que sensores é que estamos a falar, de que tipo de sensores é que estamos a falar. Portanto, ou seja, eu quero só dizer que tecnologia é um conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usado na produção de bens ou serviços. E quando estamos a falar em produção de bens, eu agora tenho que ir um bocadinho mais longe. E, portanto, como é que a tecnologia afeta, e esta é a pergunta, mais ou menos, a vida das localidades, etc. Portanto, Aveiro, está ali o Sr. Presidente da Câmara, sabe isto muito melhor do que eu, nós temos um parque industrial muito razoável, digamos assim. E algumas das indústrias conhecidas, que são importantíssimas para o produto interno bruto, não são só as empresas de tecnologias digitais, são as empresas que fazem produto, que fabricam. E, portanto, estamos a falar das empresas dos plásticos, estamos a falar das empresas dos polímeros, estamos a falar das empresas cerâmicas e estamos a falar de outras, não é? Estas são as que fabricam produtos, são aquelas que utilizam a matéria-prima, e por isso é que eu estava a perguntar se íamos falar de sustentabilidade, portanto, são aquelas que utilizam a matéria-prima, as que transformam e que fazem produto. Entre eles, os sensores que utilizamos naquele veículo onde estávamos hoje. Portanto, o veículo que tivemos dentro era um veículo feito de plástico, feito de metal, feito de materiais compósitos, cheios de eletrónica, portanto, cabelagem metálica, cabelagem compósita,
e os tais famosos sensores, que são os chipzinhos controlados e, portanto, que permitem que estas indústrias que estão aqui connosco baseiem o seu negócio. Portanto, quando me pergunta se a tecnologia tem algum impacto para além destas, eu diria, na comunidade onde nós vivemos, absolutamente brutal. Portanto, eu costumo dizer aos meus estudantes, portanto, eu volto a dizer, eu sou uma académica, portanto, eu não tenho ações em nenhuma empresa, portanto, a minha profissão é transmitir conhecimento e fazer ciência, não é exatamente ganhar dinheiro, mas a verdade é esta, se nós analisarmos o mundo que nos rodeia, os países ricos, eu agora vou utilizar aqui rico igual a qualidade de vida, portanto, que são duas coisas completamente distintas, ou têm indústria ou têm bens naturais. E esta questão dos bens naturais podemos discutir, mas, portanto, a indústria é um motor enorme para uma sociedade, digamos assim, desenvolvida e com algum bem-estar. Portanto, para mim e para a Universidade de Aveiro é, obviamente, uma preocupação digamos assim, o setor industrial que está à nossa volta. E eu agora vou só chamar aqui, portanto, estou a advogar em causa própria, por isso é que lhe ia perguntar se íamos continuar a falar sobre sustentabilidade. Nós temos um setor cerâmico nacional importantíssimo, o setor cerâmico utiliza massivamente energia, portanto estamos a falar de gás e de combustão de gás, além de serem fortemente poluidores, como são as cimenteiras, e portanto temos aqui um problema de descarbonização gravíssimo, não é? Temos um problema de energia. Portanto, as empresas cerâmicas sofreram, digamos assim, no seu passado recente, 300% de aumento na fatura energética. Portanto, a pergunta que se coloca depois aqui é, temos nós tecnologias avançadas que permitam, digamos assim, contribuir para a alteração dos processos de fabrico das indústrias que nos rodeiam, e nós aqui temos um papel importantíssimo, e aqui a Universidade também tem um papel muito importante. Portanto, isto só para dizer que há um público que aqui está, que a palavra tecnologia, que foi muitas vezes aqui utilizada, que é muito importante e está muito bem utilizada, tem ainda uns contornos maiores, por isso é que eu perguntei se podia ser um bocadinho provocadora neste sentido, e portanto, mesmo à distância, portanto, as indústrias produtoras têm uma importância enorme nas autarquias, pela riqueza que trazem, pelo emprego que contribuem, etc. Obviamente que todas estas empresas também são ajudadas por estas tecnologias digitais, portanto, era só isso que eu queria dizer. Não há dúvida nenhuma que nós vivemos num mundo em que a tecnologia está presente e sem ele é muito difícil imaginar. Para além do óbvio, portanto, a saúde e todas essas questões dos veículos autónomos, são questões óbvias, mas há as outras, que são aquelas que são as transformadoras, como a agricultura, que também está debaixo de fogo, digamos assim, sobre o ponto de vista da descarbonização, para que nós também temos que contribuir para elas. Portanto, o meu papel também era falar sobre isso, não é? Muito obrigada. Não sei se eu posso só complementar muito 30 segundos. Já há exemplos, usando as tecnologias digitais, através ao recurso até, mais uma vez, da tecnologia 5G, nós estamos a fazer isso com muitas empresas industriais, o Digital Twin, que basicamente é digitalizar todo um processo produtivo, testar, digamos, a produção de um bem, o equipamento, o que seja, de forma digital, para poder optimizar o processo de fabrico. Eu não dei exemplos, mas nós temos exemplos em projetos que trabalhamos, nomeadamente também na indústria agrícola, desde a banana na Madeira até vinhas no Douro, em que, através também do uso de tecnologia. Portanto, é só para dar um exemplo de... Eu acho que também essas tecnologias, através da digitalização, fala-se muito das metas de transição energética até 2030, mas esquece de falar também das metas que existem na União Europeia de transição digital. E acho que umas vão andar casadas com as outras, uma vão possibilitar, e acho que somos suporte e vamos ser também beneficiários de toda a inovação que se faça de um lado, mais digital, menos digital, mais infraestrutura, menos infraestrutura e mais indústria ou menos indústria. Portanto, isto levava aqui outra discussão, para além do papel das mulheres, etc., essa coisa toda. Mas eu aqui tenho só... concordo plenamente com o que disse, portanto, não há indústria 4.0, agora já não é 4.0, já é 5.0, sem termos todas essas tecnologias. E são elas que vão ajudar, exatamente, entre outras coisas, nesta questão da descarbonização. Mas só para dizer que, e isto é importante também para as gerações mais novas, portanto, há a produção. E aí a produção também tem que ser apoiada. Portanto, ou seja, quando nós falamos em tecnologias, elas não são só estas que são, eventualmente, eu vou utilizar uma palavra que se utiliza muitas vezes, que eu pessoalmente não gosto, mas que são sexy, que são fáceis, que são interessantes, e que são os pads, os computadores e os relógios, essa coisa toda. Não é só isso.
é o que permite fazer isso, porque nós sem sensores, nós sem chips, não conseguimos fazer isto. E, portanto, aqui levanta-se outra pergunta, porque é que o país também não tem alguma capacidade industrial nessa área? Mas isso é outro. Mas isso dava outro debate. A capacidade industrial, a questão energética, a inflação. Dava, E a descarbonização, que é uma coisa importantíssima para nós, porque Sim, o 2030 está sim, aí. e não vem é? aí a COP em novembro e Exatamente. temos que reduzir as emissões, pronto, mas podíamos ficarmos aqui até a hora de jantar ou mais. E não é possível. E eu penso que já nem sequer é possível passar o debate à plateia, mas porque já estamos muito em cima. Portanto, eu só tenho que agradecer a vocês e a quem esteve aqui presente a ouvir-nos. Muito obrigada. Penso que... Mas se tiver algo... Para o encerramento desta conferência, convidamos a subir ao palco e ter a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribao Esteves. Olha, muito boa tarde. Um beijo a vocês todas, ok? Às duas Paulas, à Ana, à Rita e à Cristina, muito obrigado. Quando os meus colaboradores trouxeram esta ideia do Humanintech, eu disse ao João Machado, João, isto não tem pés nem cabeça. Esta coisa, enfim, do género, hoje ainda por cima é delicado falar destas coisas porque se confunde o que é o género e o que é que são as opções sexuais, são coisas que aumentem uma relação uma com a outra, mas são coisas que não têm nada a ver na sua lógica formal. Só há 2 géneros, e já não sei quantas opções sexuais é que há, já a última vez que alguém me contou eram 87 ou 88, quer dizer, não interessa para nada. Mas eu disse, isto não tem nexo nenhum, o que é isto do Humanintech, isto não interessa para nada, quer lá saber se é mulher, se não interessa para nada. E eles, enfim, normalmente nós andamos assim um bocado acelerados demais, e só para dizer, não, isto era muito interessante, porque é uma visão diferente, esta é uma área muito masculina, e nós de facto temos mulheres de referência e de excelência, em empresas que também elas próprias são de excelência e de referência nestas áreas, e era interessante, é uma abordagem diferente, e disse, pronto, ok, já me convenceram, e devo dizer que foi a única conferência das muitas que tivemos nesta semana, a única que eu assisti, completa. Nós, estas coisas, os presidentes de Câmara, temos estas coisas de abrir e encerrar, que não tem piada nenhuma, e depois perdemos muitas vezes a substância das conferências, que é o mais interessante e o mais formador. Mas esta eu fiz questão de parar hoje este pedaço e quero-vos agradecer muito, em primeiro lugar, pela vida e pela competência. E aquilo que nós hoje queremos como cidadãos e como gestores é vida e competência. Estamos todos muito cansados e temos que continuar todos ativos a lutar contra aqueles que atentam permanentemente contra a vida e aqueles que procuram, por mecanismos pouco corretos, aceder a tantas coisas sem a marca da competência e sem essa matéria-prima fundamental para fazermos coisas na vida, que é trabalhar. Vamos cultivando uma sociedade, em Portugal, na Europa, tal mundo ocidental, em que a malta, o objetivo da malta é não trabalhar. É ver se o fim de semana, em vez de 2 dias, tem 3, é ver se o tempo de trabalho, em vez de 40 horas, é 35, ou se conseguimos baixar para 27. Isto não tem nexo. Eu, às vezes, quando discutimos estas coisas na Câmara, eu mando a malta parar. Parem, e fazer contas. Das horas todas da semana, né, aquelas 24 horas vezes 7, quantas é que trabalhamos? Quantas é que dormimos? Quantas é que nos divertimos? E a percentagem do tempo de trabalho é muito pequena. Eu sou a pessoa da Câmara que mais trabalha por semana. Trabalho em média 117 horas por semana. As pessoas, enfim, em regra fazem 35 horas, as nossas filhas, em regra, fazem entre 50 a 60. Eu faço quase o dobro dos que fazem mais. Mas sou de todos o mais feliz. Porque o trabalho propicia a relação humana e o trabalho com a relação humana propicia que nós façamos coisas para a nossa realização profissional e para a felicidade de tanta gente.
e o exemplo que vocês nos trouxeram, o exemplo da vossa competência como gestoras, o exemplo das empresas que têm, é uma marca muito distintiva do nosso país e do nosso mundo, porque sois empresas do mundo. A única coisa que vai faltar mesmo nesta conferência, e eu peço desculpa, porque foi uma falha minha, do João Machado, seguramente que ele é que trata destas coisas, e da Rita Nabeiro, é que isto só devia acabar com um brinde com um dos melhores vinhos da Adega Maior, para termos esse agradecimento à vida, à excelência, e a vocês que, além de toda a competência, são mulheres, e é tão importante a vossa existência para a nossa vida e para a nossa felicidade. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Já não sei.